acompanhando já esse trabalho tão bacana que vocês estão fazendo na nossa cidade e que está tendo um alcance tão importante na nossa região, né, a Sul TV, e poder trazer esse assunto que é um assunto tão especial, que é a constelação familiar com cavalos e essa minha trajetória chegar até aqui sobre essa terapia, essa abordagem terapêutica que está sendo uma referência no Brasil, inclusive, tamanha a novidade que está sendo despontada aqui na nossa região, em Camaquã. Bom, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer é o seguinte: há 2 décadas você atua na área da psicologia, Sim, né, aqui no nosso município. E de onde surgiu essa ideia? Não, a gente vai aliar a psicologia com os cavalos. Como é que foi isso? Como é que foi essa ideia? Como é que tudo aconteceu? Foi assim, né? Então eu fiz a faculdade de psicologia, já fazem 20 anos que eu atuo como psicóloga, e eu vim migrando para essas terapias mais holísticas, mais integrativas, e fui conhecendo esse trabalho com cavalos. E, na verdade, foi logo em seguida da minha faculdade de psicologia, quando eu fiz a formação em ecoterapia pela ANDE, né, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, há uns 14 anos atrás. Então, o meu primeiro trabalho com cavalos associado à psicologia foi na função de dar assistência para crianças em reabilitação, pessoas que tivessem em situação de deficiência ou passado por algum acidente. Então a ecoterapia, que é mais comum, é mais conhecida inclusive, que é aquela terapia assistida por cavalos, né? Então o foco era na doença e na reabilitação. Passado um período de eu trabalhando com isso, eu migrei para o horsemanship. O horsemanship é essa relação homem-cavalo, que quem trouxe isso para o Brasil foi Eduardo Moreira, mas o pai, o grande mentor desse estudo, dessa relação com os cavalos, foi o Monty Roberts. Então, eu passei por um tempo fazendo workshops, vivências para pessoas para desenvolver liderança. Fiz muito trabalho no meio corporativo. Fui para gestores, né? Trabalhava sempre essas questões de como o cavalo podia auxiliar o desenvolvimento dessas habilidades mentais e pessoais para que as pessoas desenvolvessem essas características de gestão. Mas não era ainda o que eu queria, Gil. Foi com a formação de constelação familiar que eu percebi que havia essa possibilidade de trabalhar isso com cavalos. Então foi aí que despertou e que eu consegui fazer o casamento dessas duas abordagens e então desenvolver esse método que aqui no Sul ainda é um pouco conhecido, existem poucos consteladores que trabalham com cavalos, mas no Brasil e no mundo a gente já tem grandes referências nessa área. O que é essa constelação que você cita? O que a gente tem de diferente nesse procedimento? Então assim, a constelação, ela foi criada, estudada por um alemão, o Bert Hellinger. Ele é um sujeito que há pouco tempo nos deixou, fazem 4 anos que ele, né, morreu, mas ele deixou um legado, uma técnica de conhecimento nos sistemas familiares. Então, a constelação familiar se baseia no estudo, no mapeamento daquilo que acontece no teu sistema particular familiar. Se parte do princípio que tudo o que me acontece, todas as coisas que eu reproduzo como sintomas, como doenças, dificuldades na minha vida, aquelas áreas aonde eu não consigo desenvolver, que parece que está estagnado, isso pode que não seja meu, não da minha existência até o presente momento. Pode ser que eu tenha feito uma compilação de alguém, de algum ancestral meu. E não tem nada a ver com espiritualidade ou religião, por incrível que pareça. Seria uma carga que passa de geração para geração? Perfeito, Gil. É exatamente isso. Assim como no nosso código genético nós herdamos a cor dos olhos, o cabelo, o temperamento, o jeito que a gente se porta, enfim, existe toda uma hereditariedade, né?
que é herdada, é adquirida através dessas características que são transgeracionais, né? O que o Bert Hellinger e outros teóricos da fenomenologia, da psicologia sistêmica nos trazem como referência é que também os traumas, os medos, os acontecimentos mais marcantes dos nossos ancestrais podem ter sido transferidos através da memória genética lá do DNA da célula. Então, às vezes, eu posso ter um medo de altura ou uma dificuldade que os meus empreendimentos financeiros, meus negócios deem certo, ou os meus relacionamentos afetivos, eles parecem que não deslancham, trancam. Eu posso estar repetindo um padrão de comportamento que não é meu, que foi adquirido e transmitido pela minha avó, pela minha mãe, pela minha bisavó, até 7 gerações anteriores. Porque nós temos isso dentro da nossa célula, essas memórias genéticas, e no nosso campo morfogenético, que é toda o sistema familiar do qual eu faço parte. Por isso que é tão comum a gente observar as pessoas que são filhas de pais alcoolistas, alcoólatras, e que acabam repetindo esse padrão, se tornando alcoólatras também. Ou daquelas mulheres que cresceram vendo a mãe sofrendo violência doméstica e acabam casando com um homem que vai colocá-la nessa situação de violência doméstica também. É uma repetição de padrões, de comportamentos. É como se eu desse continuidade à história de um antepassado meu, da mãe, do pai, dos avós, bisavós ou trisavós. A constelação familiar faz com que tu consiga mapear isso, perceber aonde que está o teu emaranhado, em qual ancestral teu, e o mais bacana, que é dissolver esse emaranhado, devolver aquela história que não é tua e que inconscientemente eu estou perdurando, que eu estou dando continuidade. Então ali eu tomo consciência, eu trago à luz e consigo romper aos laços inconscientes que eu formei com essa história ou com esse antepassado. Bom, aí o nosso telespectador deve estar perguntando, e o cavalo? O que o cavalo tem a ver com tudo isso? Como ele pode ser útil em uma terapia nesse sentido? É que existem vários tipos dentro da constelação familiar, tu pode fazer sessões em grupo, onde as pessoas vão representar os nossos antepassados, então se baseia muito no psicodrama, que é uma técnica, uma ferramenta terapêutica da psicologia. Então, as pessoas se colocam à disposição daquela pessoa que está sendo constelada para representar os seus antepassados. E naquele momento que eles estão ali, eles conseguem se conectar no inconsciente com o sistema familiar dessa pessoa que está ali, tentando resolver o seu problema. E eles então passam a ter sensações, sentimentos, começam a interpretar o campo, a história daquela pessoa. Isso é psicodrama, baseado no psicodrama, é constelação familiar, utilizando pessoas. Tem aquela que é utilizando o espelho d'água, quando se coloca os bonequinhos. Eu trouxe a questão dos cavalos para dentro do ambiente da constelação familiar, claro, baseado em grandes consteladores que já estão fazendo esse trabalho Brasil afora, mundo afora, né? Então, eu tenho uma vivência com cavalos que vem da minha mais tenra infância. Então, eu já tinha essa ligação com o animal, né? Eu sou filha de meu pai gaúcho, laçador de rodeio, sabe, eu sempre acompanhando, eu vivenciando aquilo, eu acompanhei meu pai quando fez o curso de doma racional, e aí eu comecei a perceber assim, não, mas peraí, tem alguma coisa aí que está mudando nessa relação do homem com o cavalo, né? Antigamente tinha assim uma questão de sujeitar o cavalo à tua vontade, até muitas vezes pela violência, né? Por aquela doma. Quase uma tortura para o animal, né? Exatamente. Hoje, os domadores, eles se conectam com o animal, respeitam o porte dele. E o cavalo, ele é um animal muito sensível. Ele é um catalisador das nossas emoções.
No momento que tu entra numa mangueira e tu tá com o teu batimento cardíaco alterado, tu tá estressado, tu tá irritado, o cavalo vai reagir como um espelho às tuas emoções. Então, não é novidade isso. Se tiver gente, né, que lida com cavalo, sabe que se eu colocar uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, quando eu trabalhava como ecoterapeuta, num lombo de um cavalo, aquele cavalo, ele se conecta, ele sabe quem é que está montado nele. Então, ele fica dócil, ele se presta para a terapia. Trazer os cavalos para o ambiente da constelação faz com que eles, os cavalos, entrem no campo e se conectem com a energia e com as informações que nós carregamos dentro do nosso inconsciente e que não está somente limitado à nossa caixa craniana, porque a gente não sabe direito, mas onde é que fica o inconsciente, o consciente, o pré-consciente? Né? Fica na nossa mente? Sim, mas ultrapassa esse espaço. A física quântica explica muito bem isso. É o nosso entorno, as nossas informações, elas estão no nosso entorno. Quando o animal se aproxima daquela pessoa que ele escolhe que vai constelar, porque são os animais que escolhem quem vai constelar. Como é que funciona esse processo? É incrível. Imagina assim, eu trabalho com grupos de no máximo 10 pessoas. Todos os primeiros sábados do mês, eu fico das 9 às 16 trabalhando com um grupo de 10 pessoas. A gente vai lá para Pedreira, que é uma localidade a 9 quilômetros daqui de Camaquã. Nós nos colocamos dentro da mangueira, sentados, e os cavalos estão soltos por ali. E a gente está conversando, a gente está falando sobre as questões de Bert Hellinger, as 3 ordens do amor. O sistema familiar, para fluir bem, precisa obedecer 3 ordens, que é do equilíbrio de troca, o pertencimento. Então, eu vou conversando, eu vou introduzindo esse assunto e a gente vai se conectando à ideia de estarmos lá para passarmos por uma constelação, todos eles. Daqui a pouco os cavalos se aproximam de uma pessoa, se colocam ao redor dela e começa o trabalho de constelação. Eu então saio do centro do grupo, me dirijo àquela pessoa e com a conversa, conduzindo, vou entendendo qual é o emaranhado do sistema familiar dela que fez com que ela procurasse a constelação para curar, para resolver. E os cavalos vão, a gente chama que é o cavalo que é o terapeuta. Eu não sou nada, eu sou só aquela pessoa que vai fazer a mediação da leitura corporal, porque eu estudei muito o comportamento dos cavalos. Então, eu faço a leitura corporal dos cavalos associado com o meu conhecimento de psicóloga, com a demanda que aquela pessoa está me trazendo ali, e vou percebendo assim, olha, aqui eles estão nos dizendo que tem alguma coisa em relação à tua mãe ou teu pai, tu entende? Aí a gente vai conversando, os cavalos vão se mudando de posição. Só vivendo uma experiência dessas, eu estou admirando a tua afeição para mim. Não, porque é algo incrível, é algo né? interessante, é algo que desperta, né, realmente a curiosidade de quem está nos assistindo neste momento, porque há todo um estudo por trás, há todo um preparo, né, seu principalmente, né, para saber lidar nessas situações e principalmente interpretar as reações desses animais. Exatamente, a gente precisa então desenvolver a capacidade de observação, como consteladora, né? A observação, a percepção e o entendimento do que aquilo ali está nos dizendo. E realmente assim, Gil, é muito difícil de explicar isso, de botar em palavras. Eu tento ser muito didática, até porque eu sou professora também, né? Então, assim, eu tento trazer isso assim com as minhas melhores palavras, com a forma que eu possa fazer com que a pessoa compreenda o que eu estou falando, mas existe e aí a fenomenologia, que é a ciência que estuda esses fenômenos que acontecem dentro dos sistemas familiares, é que nos traz, assim, que nos respalda teoricamente a respeito daquilo que está acontecendo ali. O que acontece na prática é que a pessoa, depois de passar por essa experiência, ela se sente mais leve, ela se sente mais capaz de lidar com aquilo que estava
travando a vida dela. Ela percebe os caminhos que ela pode percorrer a partir daquele momento. E eu não desconsidero em absoluto um acompanhamento psicoterapêutico. Se a pessoa está tomando uma medicação, ela vai seguir tomando, ela vai ir no psiquiatra dela. Se ela está fazendo terapia com uma outra psicóloga, isso acontece muito. Vem pacientes de outras psicólogas que são recomendadas a fazer a constelação familiar. Elas passam ali pela vivência e levam todas as informações que elas perceberam ali no insight que acontece. É como se vissem a vida delas sendo representadas por esses animais que, na maneira que se portam, se estão de costas, se estão de frente, se baixa a cabeça, se chega perto, se tudo isso são sinais que eles vão me dando de como está aquela relação naquele emaranhado que a pessoa, né, o constelando está me trazendo ali. Ele pega então aquelas informações, as insights, o que ele se deu conta naquela vivência ali e leva para a terapia dele. Então, aquilo que talvez levasse 6 meses, inúmeras sessões para que o terapeuta conseguisse acessar o inconsciente desse paciente, para poder trazer aquilo que estava armazenado e que foi algo traumático quando ele tinha 3 anos de idade, por exemplo, numa constelação familiar isso brota mais rápido. Então a gente acessa o inconsciente e essas informações que estão ali armazenadas de uma maneira muito rápida numa constelação familiar com cavalos. Bom, há uma relação de conexão durante um evento como esse. Há pessoas que têm uma certa dificuldade para conseguir se conectar dentro dessa energia, para conseguir se conectar com os animais, para que os animais ajudem? Existe assim, existem as barreiras inconscientes. Bom, mas se nós partirmos do princípio que essa pessoa nos procurou, se inscreveu para a vivência, né? Ela tem algo dentro dela que está clamando por uma solução, por uma resolução de um conflito. Então, existe uma predisposição interna de fato, encontrar uma alternativa, uma saída para aquilo que está travando a vida dela. Então, isso já é muito bom. No momento em que a gente se coloca ali disponível para os cavalos e os cavalos para nós, eles vão chegando naquelas pessoas que as barreiras inconscientes estão mais baixas, com certeza. Então, um grupo que eu começo às 9 horas da manhã com 10 participantes, muito provavelmente até o meio-dia, 5 participantes aproximadamente foram os cavalos que conseguiram chegar e essa barreira estava bem baixa, então conseguiram se conectar, eu consegui fazer o trabalho ali e deu tudo certo. Depois do meio-dia, quando a gente retorna para a Mangueira, a gente vai com aqueles que os cavalos tiveram dificuldade de se conectar. E está tudo bem, porque são inconscientes essas barreiras. Às vezes eu tenho um problema que me acompanha já há tantos anos, ou décadas, ou uma vida inteira, que por incrível que pareça, eu fico insegura de largar esse problema. Talvez eu não saiba mais, depois de 20 anos tomando medicação e vivendo um quadro depressivo constante, será que eu saberia viver sem a depressão? Então, é uma barreira inconsciente. É claro que a gente quer que as pessoas vivam cada vez melhor e sem essas doenças, ansiedade, depressão, estresse, fobias, que é o que hoje avassala a humanidade, né? E a indústria farmacêutica ganhando cada vez mais, porque vai lá, medica, não sei o que está acontecendo, mas medica e fica tudo bem. Não fica tudo bem. Se nós descobrimos onde a gente vai atuar, onde que nós vamos trazer e levar o conhecimento para desmanchar esse nó que ficou ali naquele momento da tua vida, tu consegue a partir disso viver sem o peso daquilo que te atrapalhou durante tantos anos. Chamou atenção agora na reta final da nossa conversa que você deixou bem claro que há um respeito às particularidades de cada paciente que vai ali, né? Porque cada um tem o seu tempo,
né? Cada um tem a sua história, a sua carga, a sua energia, e você deixou bem claro isso, né? Que vocês respeitam isso, cada um tem o seu tempo, há aqueles que conseguem se conectar de uma maneira mais rápida, há aqueles que demoram um pouco mais. Isso é importante, principalmente respeitar, né, as individualidades de cada um desses seres humanos. E não só respeitar a individualidade, mas também a privacidade. Porque ainda que nós estejamos trabalhando em grupo e que a constelação aconteça ali aos olhos de todos os integrantes do grupo, a tua história é preservada. Tu não precisa contar para eles que o que aconteceu ali estava se referindo a um tio que cometeu suicídio, alguma coisa assim. Não, fica entre eu, a terapeuta, e o constelando. Então a gente conversa baixinho, a gente até não precisa entrar em grandes e maiores detalhes, porque eles por si só, os cavalos, já vão atuando e já vão resolvendo essa questão para nós, rompendo esses laços energéticos que nos unem aos traumas vividos por nós ou por algum parente nosso, alguém, um ancestral da gente. Entende? Bom, Clarissa, deixa eu agradecer a tua presença. Acho que foi um assunto extremamente interessante para quem está nos assistindo. Quem quer saber mais sobre esse teu trabalho, quem quer conhecer de perto esse teu trabalho, quer obter mais informações, como faz? Olha, eu ficaria muito grata, honrada, se eu tivesse mais pessoas ainda aderindo a esse trabalho das constelações, porque de fato é um divisor de águas na história da terapia, da maneira como a gente hoje consegue resolver os problemas das pessoas. Então, o meu Instagram profissional é clarissa.meroni. Pode me adicionar lá nesse Instagram, que tem todos os vídeos, estou em material. Nós temos os workshops, as vivências com os cavalos, uma vez por mês, sempre aos sábados, no primeiro sábado do mês, na Pedreira, como eu já disse, fica a 9 quilômetros aqui da cidade de Camaquã. E nós passamos das 9 às 16, o dia inteiro em constelação. É um dia de cura, de fato. Quem já participou dessa experiência traz assim um retorno muito positivo, como sendo um divisor de águas na vida delas. Todos os meses, no primeiro sábado do mês, eu estarei por lá fazendo as constelações.